quarta-feira de cinzas, nós começamos o tempo da Quaresma. E é sempre bom a gente lembrar que cinzas, ou a imposição das cinzas, não é nenhum sacramento da igreja. Sacramentos da igreja nós temos quantos? 7. E esses todos nós sabemos de cor. Então, cinzas não é sacramento. Cinzas é apenas um sacramental. Ou seja, é algo que a igreja utiliza como um gesto exterior e que significa algo que deve acontecer no interior da gente. Esse é o sentido das cinzas. Não perdoa pecados. Se você pensa que vindo na quarta-feira de cinzas já está tudo resolvido para a Páscoa, você está enganado. Você apenas se propõe com esse gesto iniciar uma caminhada de penitência, de conversão, de mudança de vida e nada mais. Isso não dispensa a sua confissão do tempo agora da Quaresma e em preparação para a grande festa da Páscoa. Esse gesto de impor as cinzas, ele é muito antigo. Já no Antigo Testamento, quando acontecia qualquer catástrofe, ou quando acontecia qualquer coisa, o sacerdote e também ele convidava o povo para este gesto de penitência, e ao mesmo tempo também um gesto exterior. E o que se fazia? Primeiramente, se rasgava a veste para dizer: olha, tem uma coisa que aconteceu por aí, vamos começar a fazer penitência, vamos rezar mais. E em seguida se vestiam com uma roupa diferente, saco, e sentava-se sobre a cinza. Este era o gesto de penitência muito comum no Antigo Testamento. E a igreja conservou este sacramental para que no início da Quaresma os cristãos, ao imporem as cinzas sobre as suas cabeças ou sobre a fronte, eles lembrem que estão iniciando uma caminhada de penitência e conversão, porque o tempo da Quaresma é um tempo de oração, ele é um tempo de jejum, ele é um tempo de conversão e volta para Deus. Essa é uma primeira coisa importante para a gente lembrar hoje, na quarta-feira de cinzas. Nós fazemos apenas hoje um gesto externo, exterior. O mais importante é o compromisso que cada um de nós assume hoje, que durante esse tempo a gente vai fazer alguma coisa de muito concreto em nossa vida. Vocês estão lembrados o que dizia Joel na primeira leitura de hoje? Estão lembrados o que ele dizia lá no começo? Agora, diz o Senhor, voltai para mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. O costume é rasgar as vestes, é um gesto exterior. O que Joel diz? Isto não basta, porque isto é apenas algo exterior, mas a verdadeira conversão, ela não acontece
Vocês lembram que Jesus dizia numa certa ocasião que as coisas são concebidas dentro do coração, é lá que nascem as maldades, não de fora. Não aquilo que a gente come, que torna o homem impuro, mas o que torna a gente impuro é aquilo que a gente concebe dentro do coração da gente, porque é lá que nascem as maldades, é lá que nascem todas aquelas coisas que fazem de nós homens e mulheres pecadores, e nós somos todos pecadores. E o pecado, ele é concebido dentro do coração da gente. Por isso que ele diz que nós devemos rasgar o coração e não apenas a veste, e fazer uma sincera volta para o Senhor, dizia Joel na primeira leitura de hoje, tendo atitudes, isto que é importante, frutos que nós devemos produzir a partir de nossa conversão, não apenas coisas exteriores, mas frutos. Quais são estes frutos? Ele cita alguns. Ele fala de sermos benignos, compassivos, ele fala da misericórdia, ele fala de várias coisas que nós devemos praticar, que nós devemos ser durante esse tempo que nós estamos iniciando. E este Evangelho de Mateus, Jesus, ele nos propõe para esse tempo 3 colunas, ou os 3 pilares da vida cristã, que são atitudes na verdade. E ele começa dizendo assim: se você der esmola, este é o primeiro pilar, a primeira coluna. Se deres esmola, você deve fazê-lo não para aparecer, mas você deve fazê-lo porque você é cristão. Você deve fazê-lo como gratidão a Deus pelo que você recebeu dele, da sua bondade, por todos os dons, por tudo aquilo que você é e por tudo aquilo que você tem. Por isso, dar esmolas é o primeiro pilar, é a primeira coluna da nossa fé ou do nosso ser cristão. Dar esmola não tocando a trombeta, chamando a televisão, querendo aparecer, fazendo muita propaganda disso. Isso é demagogia e nada mais. Isso apenas se faz para aparecer. Isso não é atitude cristã. Fazer caridade com o dinheiro dos outros não é tão difícil assim. Eu quero ver fazer como o seu. É isto que Jesus propõe hoje neste Evangelho. E por isso a gente não precisa de propaganda e de nada disso, mas é um gesto que sai e que brota do fundo do nosso coração. É a primeira proposta, primeira coluna, primeiro pilar da vida cristã. O segundo, o versículo 5 do Evangelho: quando orardes, você também não o faça para aparecer e para que os outros pensem que você é muito piedoso, que você reza muito, que você é uma pessoa maravilhosa. Ainda bem que quem vê o exterior não vê coração. E a gente consegue muitas vezes enganar muita gente com isso, com as aparências. Por isso que Jesus diz que quando você rezar, não sejais como os hipócritas, que gostam de aparecer, mas você, quando for rezar, vai lá para o seu quarto, fique sozinho,
diante do seu Pai e nosso Pai e dialogue com Ele, entre em sintonia com Ele, e assim a sua oração ela tem verdadeiramente valor. E a terceira coluna da vida cristã é o versículo 16: quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. O verdadeiro jejum, aquele que hoje certamente todos nós fizemos, porque na igreja nós temos 2 dias de jejum e abstinência. Um é a quarta-feira de cinzas e o outro é a sexta-feira santa. São os 2 dias. O verdadeiro jejum não é apenas privar-se de alguma coisa. Claro que isso é importante a gente fazer, mas tem muita gente que deixa de comer e no dia seguinte tira o atrasado. Ou então, ao invés da carne, a gente substitui por coisas muito mais caras. Esse jejum é muito gostoso, não acha? O verdadeiro jejum é aquilo que a gente deixa de consumir, isso não é mais meu, isso é do pobre, e você deve dar para o pobre, você deve partilhar com o pobre, senão o seu jejum não tem valor. Não adianta a gente economizar hoje e tirar o atrasado amanhã. Eu devo economizar hoje, isso que eu economizei não é mais meu, isso eu partilho, porque o jejum que a igreja quer deve nos levar à partilha, ao repartir com quem não tem. Esse é o verdadeiro jejum. E a igreja, ao propor 2 dias de jejum, ela está propondo para a gente, e propõe para mim e para você, olhar a sua vida e ver o que é mais necessário na sua vida que você faça jejum. Você já pensou nisso hoje? O que na sua vida é necessário que você jejue? É alimento? Ou são outras coisas? Eu tenho certeza que tem muitas outras coisas e muito mais importantes do que isto, porque gestos exteriores, por mais que eles sejam importantes, mas eles nada mais são do que gestos exteriores, porque a verdadeira conversão ela não é exterior, a verdadeira conversão ela é interior. E qual é o jejum que você deve fazer? De repente, você tem algum vício de estimação? Quem sabe este é o jejum que você deveria fazer nesse tempo da quaresma, e não só na quaresma. Quem sabe alguma outra coisa na sua vida, a preguiça de, quem sabe, se comprometer com a comunidade. Quem sabe a sua preguiça, ao invés de ser missionário comprometido com a igreja. O que é mais importante para você como jejum que você deve fazer? De repente também um bom jejum é a língua. Controlá-la um pouco, quem sabe, não só nesse tempo, mas procurar controlá-la sempre. De repente, este é um jejum muito agradável a Deus. E assim temos muitas coisas. Cada um de nós deve refletir, cada um de nós deve pensar, porque a igreja, ao iniciar a quaresma, ela inicia com um gesto exterior, justamente para dizer para a gente: agora é com você. Agora a bola está no seu campo, marque o gol que você tem que marcar, dê um jeito na sua vida, mude agora por dentro, faça aquilo que precisa ser feito, corte aquilo que precisa ser cortado,
aquilo que deve acontecer na sua vida, procure fazer isto. E em terceiro lugar, a igreja hoje inicia a campanha da fraternidade. Desde 1964, que a igreja, ela, cada ano, durante esse tempo da quaresma, ela propõe algum tema que deve nos levar à conversão, à mudança. Lá no início, a preocupação era o indivíduo, o cristão. Eram coisas relacionadas à fé. Mas depois a igreja entendeu, peraí, isso não é suficiente. E aí ela começou a olhar a igreja. Ainda uma coisa aqui dentro da igreja, ela começou a olhar. Mas daqui a pouco ela, peraí, esse camarada que está aqui dentro, ele é igreja não só aqui, ele é igreja lá fora. E por isso, num terceiro momento, a igreja começou a escolher temas relacionados a algum problema concreto que o cristão vive lá fora. A questão da política ou alguma coisa assim. Mas a igreja, ela também acordou para esta realidade, dizendo que existem problemas muito mais cruciais, existem problemas muito sérios e que a igreja não pode se omitir, ela não pode se calar. Por isso que nos últimos anos, os temas que são abordados, eles são muito essenciais, são muito cruciais. Basta a gente olhar aqui na frente, esse cartaz muito significativo, que a igreja coloca aqui diante da gente, colocando lá embaixo, fraternidade e tráfico humano. Esse é um problema muito sério, muito atual, e que nós não podemos ficar omissos e muito menos dizer que não é problema nosso. A igreja vive no mundo e os problemas acontecem no mundo, e todos os problemas que acontecem lá são problemas nossos, e nós precisamos nos conscientizar. E cada ano a igreja, através da campanha, ela quer conscientizar os poderes públicos, conscientizar a cada um de nós, para que a gente faça alguma coisa, porque a situação como ela se encontra, ela não pode mais continuar. E cada ano, ao abordar um tema crucial, essencial e vital da vida humana, a igreja quer dar a sua contribuição para que ela, como promotora da vida e como defensora da vida, ela precisa denunciar de modo muito profético os problemas muito reais dos que vão acontecendo no mundo. E é por isso que nesse ano a igreja está tocando num problema muito sério e que precisa de fato uma solução. Precisamos de fato ver não apenas o que acontece na Europa, na África. Vamos ver Lavras, vamos ver o Brasil, porque aqui também acontece exploração humana, aqui também acontece prostituição de menores, aqui também acontecem muitos problemas que são muito concretos e reais. E o poder público não pode ficar omisso e alheio a isso. E a igreja também não pode. Por isso mesmo que a CNBB, neste ano, escolheu esse tema tão delicado. E esperamos que de fato com isso se consiga fazer alguma coisa e mexer nesta estrutura que está aí e que é a causa e que está na origem desse tráfico humano.
e que essa campanha não apenas nos sensibilize, mas que ela nos leve de fato a fazer alguma coisa de modo muito real e concreto para encontrarmos soluções para esses problemas que serão denunciados nesta campanha da fraternidade. Vamos então nos colocar em pé e rezar, apresentando nossos pedidos e preces.